A tecnologia, nessa transformação que ela sofreu, ela deixou de ser o reduto do técnico enfiado numa sala com pizza por baixo da porta e passou a ser aquele cara que o negócio precisa dele para construir as coisas que precisam serem construídas. Olá, eu sou o Vitali, sou o diretor de inovação e produtos aqui da Taken e nós estamos no Takencast, segunda temporada. E hoje estamos trazendo uma pessoa ímpar de tecnologia, que é conselheiro, VP de tecnologia e inovação da Avipan Turismo, além de também ser VP administrativo da Sucesso. E ele é nada mais, nada menos do que o senhor Tadeu Cunha. Como vai você, Tadeu? Tô bem, Vitália, obrigado. Difícil de falar esse monte de coisa, hein, meu Pô, querido? já perdi até o ar aqui, Já cara. perdeu um pouquinho do fôlego, né? Não, mas tá bom. Esse VP administrativo e financeiro, ou seja, eu sou o cara que define o salário de todos os membros da associação. Outro dia eu simplesmente dei um aumento de 50% para todo mundo. Olha, que beleza. A associação não ganha nada, então 50% de nada, o pessoal ficou muito feliz. Ótimo. Né? Porque o presidente ele saiu para passear, ficou um mês de férias merecidas, me deixou lá, eu vou fazer a farra, vou aumentar todo mundo. Muito bom. O pessoal ficou muito feliz e depois quando descobriu que não bateu nada na conta, continuou feliz porque a associação é legal pra caramba. E a gente veio falar de inovação, veio falar de liderança, veio falar de tecnologia, como não poderia deixar de ser, porque a Taken é tech, né? E eu vou começar já fazendo uma pergunta para você, pra gente não perder esse tempo precioso e também porque você tem uma bagagem absurda. Vamos lá. Como que você entrou nesse universo da tecnologia? Bom, por incrível que pareça, meu início em tecnologia foi com máquina de escrever, meu querido. É sério, máquina de escrever. Explicar como, tá? Eu era pequenininho, uma família meio diferente, só tinha mulheres que me criaram, né? Minha família adotiva. E um determinado dia tá lá, a minha mãe tinha comprado uma máquina de escrever portátil. Máquina de escrever portátil é um negócio que hoje ninguém sabe bem o que é, mas ele tem tecla e você tem que fazer uma força danada para o teco funcionar, você tem que sair apertando para o teco andar. E não funcionava de jeito nenhum. E a minha mãe já estava assim, né? Olha, vou devolver isso que não dá. Eu olhei aquilo, tentei, essa máquina não vai me vencer. Cheguei lá e descobri que tinha uns parafusinhos com duas plaquinhas de metal que tinha que desaparafusar e funcionou. Eu falei, eu gosto de máquina. Em 1900, eu não vou dizer quanto, tá? Que aí fica esquisito, que com essa cara de jovem aqui, Sim, o pessoal ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar que eu tenho 35 anos se eu começar a falar a verdade, né? E aí, quando eu comecei a ver isso, eu falei, pô, esse negócio de tecnologia é bacana. Eu sempre gostei muito de ficção científica, eu sou geek assumido, nerd assumido, e para quem é nerd e geek, ficção científica, tudo no mundo, né? Então, juntou as duas coisas, eu falei, vou para esse caminho daí. Lá em 1982, 81, 80, era o que? Era a eletrônica. Então, a tecnologia comecei por aí, fazendo eletrônica e seguindo por ali. E não soltei até agora. Não é eletrônica em si, mas É foi progredindo. lógica, né? E está progredindo Totalmente cada vez lógica, tecnologia, porque não deixa de ser. Eletrônica se não tem eletrônica, não tem computador. Não tem computador. Tinha um negócio bacana chamado mapa de Carnot. Pouca gente conhece isso. Eu não conheço, eu não sou dessa época, eu também tenho 30 e poucos anos. Você é mais novo do que eu, né? Tranquilo aí. Só um pouquinho. Uns 2 meses. 2 anos. 2 aninhos. Mas assim, a lógica está lá. Tem um monte de coisa bacana que se aprende numa área, quando você vai para outra, você meio que usa. Dá para usar essas coisas todas em lógica mesmo. Dá para usar em programação. Depois eu fui para desenvolvimento, etc. E aí não sai mais. Uma coisa engraçada que eu descobri, Vitali, é que no começo eu era aquele cara típico de TI. Senta na cadeira, pega o programa e vai embora, fica ali mexendo no programa e tal. Eu descobri que eu não estava, descobri cedo, que eu não estava fazendo isso para máquina, estava para gente, para pessoas. Quando você descobre isso, aí você tem que quebrar algumas barreiras. Uma delas tem que aprender a falar, né? Onde é que você aprendeu a falar? Só para saber, você é um falador também. Eu sou de tecnologia, eu falo que eu entrei em desenvolvimento de software por ódio. Legal, porque gostei eu dela. sou um cara de design. A minha vida foi design. Então eu já sou um cara de comunicação desde criança. Canto,
danço, falo, atuo. Então é de criança. Mas tecnologia, você falou que em 82, mais ou menos, você estava ali começando na parte da eletrônica. Eu com 11 anos, em 83, agora você faz as contas aí. Ixi, não vou fazer não, pra não pegar mal. Eu tava aprendendo Basic. Com ódio. Falando, quem que vai usar um negócio desse? Quem ia imaginar que alguns anos depois eu ia viver disso? Que é outra loucura, né? Mas eu gostei do aprender por ódio. Não, o meu foi por amor, mas tem muita gente boa. Tem muita gente boa que aprendeu as coisas assim porque a vida colocou na frente, né? É impressionante. E é assim, por que eu falei que teve que aprender a falar, eu tive que aprender a falar com pessoas? Eu lembro muito claramente de um amigo meu, Sérgio. Sérgio, você vai saber que é você, tá, querido? Eu vou até mandar depois para você esse quadro. Não tirem esse pedaço do Sérgio, que é de um carinho danado. Em que a época que eu comecei a desenvolver sistemas, era uma época que não tinha meio que nada. Pouca coisa no mundo, no Brasil menos ainda. Não tinha rede de computador, etc. E na empresa que eu estava, a gente tinha construído uma rede de Apple II. Pessoal aí mais novo, Apple II não estão falando de iPhone não, tá? É uma caixa, tá? Que você bota umas plaquinhas ali e não tinha rede não. Ligadas no IBM PC 386. Você vê que é antigo também, né? É antiguinho, né? E aquele negócio eu tinha Tive um orgulho. Oi, fala. Tive um. Teve um também? Teu? Eu vou fazer a conta. Depois que acabar, eu faço a conta. Tá bom. Tá bom? Eu garanto para você que eu sou mais antigo do que isso daí. Tá? Eu tenho certeza. Você já falou aí. Não, mas não peguei o COBOL, não, que eu não gostava de COBOL. O COBOL, do pessoal de COBOL também, calma. Eu sei que tem COBOL hoje, mas ele é mais antigo, né? Aí, muito bem. Eu estava lá, eu metido a besta, né? Porque o pessoal, quando aprende essas mágicas, né? Que são desenvolvimento, software, em que as pessoas olham assim, o que é isso? Não entendi. Eles têm aquele sentimento de superioridade. É comum em qualquer área, na tecnologia ou qualquer outra, até medicina, sabe mais do que eu tenho esse sentimento de superioridade. E eu estava crente que o sistema que eu tinha montado, a parte de redes, era maravilhoso, não dava problema. Um amigo meu, que é exatamente o Sérgio, ele estava lá trabalhando e eu precisei mexer em alguma coisa, eu desliguei, conectei, ele falou assim, pô, mas eu perdi todo o meu trabalho, porque você mexeu aí. Eu falei, não, que? Esse negócio foi a prova de parar. Não perde nada. O cara tinha perdido todo o trabalho dele do dia. Abaixa a bola e descobre que a tua teoria não é a verdade, né? E aí, como era uma pessoa que eu gostava muito e gosto até hoje, eu fiquei naquela, acabei prejudicando o trabalho de um cara pela minha arrogância por não saber falar com os outros. Aí começa a mudar um pouquinho as coisas, aprender que a gente não faz tecnologia pela tecnologia, faz porque tem alguém que a gente está servindo, né? E poxa, é bacana demais trabalhar nisso, né? Não canto, tá? Eu não canto em público, vou te dizer, eu não canto em público, porque minha voz é muito bonita, tá? E eu tenho a impressão que se um dia eu cantar, as pessoas ficarão tão maravilhadas que vão exigir que eu viva disso. Como eu gosto de tecnologia, eu não quero tentar, entendeu? Eu arriscaria falar que você tá quase um Ray Conniff, cara. A voz tá boa e o shape tá bonito, hein? Ray Conniff é Júnior. É que o pessoal assim, nem vai saber quem é Ray Conniff. Procure. É música boa. E talvez o seu avô, o seu pai goste bastante. Eu não tinha pensado que é verdade. Se a gente fala Ray Conniff, as pessoas talvez não saibam o que é. Então eu guardo para mim mesmo essa maravilha para não assustar o mundo. Tá bom. É bom aquela coisa assim. E não é ofensa, hein? É um elogio, porque o Ray Conniff é bom pra caramba. É bom pra caramba. É um autoelogio. Você sabe a história do elogio, do valor do elogio? Que é inversamente proporcional à distância entre o objeto elogiado e o objeto elogiador. Isso é bacana, mais conhecido como quando você se elogia não tem valor nenhum, né? Um desconhecido te elogia, aí vale a pena. Aí vale a pena. Então a gente tem essa distância aqui, é o quê? Um bom elogio. Quanto mais longe for. Quanto mais longe, melhor, né? Pelo menos faladores, o pessoal vai elogiar a gente que a gente fala. Você falou uma coisa que eu acho que não pode passar batido aqui, que é, você começou a falar quando você teve esse episódio com o Sérgio. Sérgio, espero que você já tenha perdoado ele, que você continue sendo amigo dele, muito amigo. Continua, amigão. Mas a gente não falou ainda muito de todas as suas habilidades, eu acho que a gente vai falar aqui bastante, mas essa já não foi aí que você começou a perceber a sensibilidade que um bom líder precisa ter para liderar? Que é entender empatia, que é entender
o esforço do outro, né? Que não é só, que não é o teu mundinho ali, né? A sua necessidade. Você não acha que é um pouco isso? Sim, acho que aí tem vários episódios na vida de todo mundo que vão construindo quem a gente é, né? Você vai vendo, a gente, quando constrói nossa vivência, a gente percebe que nós não somos feitos de um momento, são de vários momentos. Só tô filósofo hoje, não? Tá bonito, tá bonito. Tá bonito? Tô ficando seu fã. É, tá certo. Coraçãozinho. Eu vou começar com um coraçãozinho assim de dorama, mas daqui a pouco vai ficar assim. Dorama até do meu tempo, não é dos meus filhos. Tá? É. Mas uma hora eu descubro o Mas que você sabe o que é já. Eu sei o que Então é. tá Eu sei bom. o que é. Então, mas esses vários momentos que constroem a gente, eles vão acumulando. E aí, nesse aspecto, assim, tem muita gente de extremo valor que é nova, isso não impede. Mas essas pessoas, quando elas viverem mais, elas vão ter mais valor ainda, porque elas vão aprender mais coisas, vão errar mais, vão aprender com outras pessoas, vão ter outras vivências. E, por exemplo, eu era um cara muito tímido. Muito tímido. Só que eu não queria ser tímido. Porque como eu descobri que eu precisava me comunicar, como é que você se comunica se você não sabe falar? Se você sabe olhar no olho de alguém? O que está fazendo aqui? Eu quero olhar para você como? Eu vou olhar para baixo, vou olhar para cima? E eu precisava vencer a timidez. E naquela época, eu percebi uma coisa interessante, que as pessoas iam num restaurante, McDonald's, paga aí, porque eu vou falar McDonald's, que só tinha louco. aquele lá, tá? Eu ia no McDonald's e tem aquele pessoal que tem os atendentes, tem um nome escrito. As pessoas passavam, olhavam para aquela pessoa, pediam assim, eu quero o número 1 e mais uma Coca, não tinha zero naquela época, mais uma Coca-Cola, batata frita média. E é isso. E a máquina do outro lado entregava, né? Aí eu comecei a fazer uma coisa assim, oi, tudo bem? Maria, João, lia e falava. A reação, Vitória, era impressionante. A pessoa fala assim, como ele sabe meu nome? Está escrito no teu crachá. Pois é. Mas as Às vezes pessoas não estava tinham. ali na foto do funcionário do mês, né? Isso. E a pessoa estava te Exato. atendendo, né? Pô, parabéns aí pelo seu trabalho. Hã? É impressionante como as pessoas vivem com pessoas, mas parece que estão vivendo com máquinas. É impressionante. Se você para olhar, para você que tem um pezinho em cada área, né, de humanas, de tecnologia, você vê. É impressionante como as pessoas são tratadas como máquinas todos os dias e ninguém percebe. Você acha que isso tem a ver com essa nova visão do que a gente está chamando de era da inteligência artificial? Que o pessoal ainda não entendeu que a inteligência artificial é uma ferramenta, não é um substituto, e que a inteligência artificial realmente veio para ser um cinto de utilidades ali para um profissional mais experiente. Eu acho que isso é uma. Acho que isso é um bom tema para a gente começar. Depois eu vou entrar em outros temas mais profundos. Mais Mas espinhosos. esse tema, acho que falando dessa coisa da humanização, a gente está na era da IA. IA tá fazendo tudo sozinho. É verdade? Não é verdade. Deixa eu voltar um pouquinho assim hoje. Voltar um pouquinho, alguns dias, não vou voltar anos não, porque já cansamos de falar desse Né? momento de lá. Eu estive recentemente numa palestra na BRH do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Recursos Humanos, com dois colegas fantásticos, que eram o Grigo, Paulo Grigorovski e a Rafaela França, e a gente estava lá falando para uma plateia de RH. Tinham pessoas de TI, aliás, pessoas fantásticas que eu tive o prazer de conhecer, empresas fantásticas, mas a grande maioria, acho que 99%, talvez, estou chutando, era recursos humanos. Ou seja, pessoas acostumadas a lidar com gente, ouvindo falar de IA. Palestras maravilhosas. O nosso tema, para variar, eu sou um bagunceiro. Né? Adoro sair do script, assim como você, né? Nós gostamos, né? E a gente estava conversando lá sobre... E era uma conversa, era um painel conversa. Conversando lá sobre a IA, pessoas, exatamente isso. Como é que funciona se a IA é ferramenta, substitui gente, substitui... É claro que não substitui pessoas, é óbvio. E é uma ferramenta fantástica que dá para ser utilizado. Mas tem muitas pessoas que hoje elas acreditam que é mágico. 1983, na faculdade, entrando no CPD, aí já descobre a idade da gente que a gente fala CPD, tinha gente que chegava, olhava para o teclado e falava assim, oi, e a máquina não respondia. Aí tinha uma teclinha lá que ele apertava toque e ele falava enter password. Aí o cara... Olá, enter
wrong password. Era isso. Hoje a máquina vai responder o oi, alô, etc. Né? Então, aquilo que o ser humano dessa época esperava ver numa máquina está acontecendo hoje. Continua sendo a ferramenta, só está mais ágil de se comunicar. E, por incrível que pareça, eu acho que o pessoal de tecnologia que não estudou a fundo isso, talvez se assuste mais com isso por dentro, talvez não fale, mais com isso do que o leigo. Porque para o leigo, você botou uma máquina, ela já pensa. O que eu espero dela é que eu diga oi e ela me responda. Fez mais que sua obrigação de me responder com educação, né? Puxar meu saco, que nem algumas IAs fazem por aí, né? Todas fazem. Todas fazem isso aí. Todas são programadas para ser fofas. A menos que eu diga para ele antes assim, favor não me elogiar. A não ser que você fale pro Claude que francês não sabe fazer croissant. Você já testou não isso? Não testei essa, não testei. Façam isso. Testem aí no Claude. O Claude e fala para ele... francês não sabe fazer croissant. Vocês vão ver que legal. Eu vou fazer essa daí. Eu já perguntei qual é o estado do Brasil que não tem letra A. Para várias delas. Algumas delas, não importa qual, porque vai que ele patrocina nós. Sim, aí, né? Então não podemos falar. Mas elas não acham mesmo, não. Pernambuco é o campeão nas respostas, né? Deve ser porque é Pernambuco, né? Pernambuco. Se fosse Pernambuco, de repente, sei lá. Mas isso daí é uma ferramenta, né? E nessa palestra que foi dada, o papo foi sobre isso. O papo foi sobre a IA sendo utilizada para melhorar as pessoas, sem TI. Porque dá para fazer muita coisa legal sem TI. A Vipan, colocamos recentemente 70 pessoas numa sala, de todas as áreas. Tinha 2, 3, 4 de tecnologia. Nenhum aprendeu nem a programar, nem a fazer nada disso, porque não é o lugar. Aprendeu a usar o que era, quais são as ferramentas que tem, como não usar errado. Pegar uma folha de pagamento, todo mundo tacar lá, não faz isso não. Não usar as gratuitas, porque tem aquela coisa, né? Se é de graça, porque você é o produto. Então, cuidado com o que você faz. E já vazou, né? No próprio chat do Google já vazou. Indexaram conversas inteiras homéricas dentro do Gemini. Né? Hoje, o perigo disso acontecer de novo é muito provavelmente que não, mas ainda tem, Olha, né? As pessoas elas são as que têm que ter essa barreira, elas têm que saber isso. Então, por mais que tenha, você fala de YouTube, de Reels, do TikTok, vai ter um monte de gente falando para não fazer. Quem é que está lendo isso? Quem é que está ouvindo isso? Quem está vendo isso? Não tem tanto. Então é legal pegar a empresa e fazer. E quando a gente fez isso dali, eu fiquei arrepiado ao final, porque pessoas que olhavam assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou vindo porque a empresa mandou, deve ser legal para aprender o que eu peço para TI. Isso é legal demais, vai ser legal para aprender o que eu peço para TI. E eles saíram descobrindo que aquilo é uma ferramenta que eles conseguem fazer a vida deles muito mais fácil. A minha ficou só de PowerPoint, que eu detesto fazer PowerPoint. Me apaixonei pelo Gama.app, também não é propaganda, mas se for propaganda, paga nós. E não é que fique linda, maravilhosa, não fica melhor que a apresentação feita pelo Marco, não fica. Tá? Mas às vezes você tem uma ideia. Né? Às vezes você tem uma ideia e para apresentar legal, você põe ela lá, aparece uma coisa na sua tela, é isso, passou legal a ideia para mim. Afinal, é um modelo de linguagem. Ajuda muito, mas muita gente tem medo e acha que é errado. Essa é uma coisa que a gente falou lá, e a gente tem agora, basicamente amanhã tem uma outra, que é uma palestra da Sucesso, que eu também vou estar com os CEOs amigos meus. A gente combinou, que é bom que não tem mediador aqui, né? Você é o entrevistador, se fosse mediador, estava te zoando. A gente combinou zoar o mediador, né? Tem 3 CEOs, a gente vai zoar o mediador, que é um amigo nosso, aí da Associação da Sucesso. E a gente vai falar daquela verdade que só TI sabe, só o CIO sabe. Então, os mitos em volta dela são gigantescos. É uma ferramenta. Sim. É uma coisa que foi feita para o ser humano usar. Assim como uma faca, como uma faca pode ser usada para o bem e para o mal. Eu sei que isso é meio clichêzão, né? Mas, sim. Mas é uma ferramenta. É uma ferramenta. É isso. Usando bem, dá para fazer muita coisa legal. Tem uma coisa, eu sei que a gente saiu completamente do tema previsto aqui. Tinha tema previsto? Tinha um tema. Mas eu volto nele, porque acho que uma coisa está encaixada na outra, e eu espero que vocês estejam gostando, porque finalmente a gente está conversando com gente um pouco mais experiente, então aprenda aí um pouco. Olha que coisa interessante. Eu sou de IA, estou aqui à frente de um time de IA, né, de produto de IA. E o que eu tenho percebido?
Você falou, você não veio do COBOL, mas você falou, a interação homem-máquina era ou você digitava o que eles tinham programado para você falar, ou você não falava com a máquina. Isso aí. E agora, a gente tá num momento que as pessoas mais jovens que estão falando com as máquinas, elas não conseguem conversar com a máquina para tirar. Não é, tô generalizando, me perdoem as pessoas muito mais jovens, né? Mas a gente está vendo um movimento de recontratação das pessoas mais experientes. Sim. Por quê? Porque quem sabia a dificuldade da interação homem-máquina da nossa geração, vou chamar assim, né? Sabe o quanto a IA foi um avanço do ponto de vista interação homem-máquina. Porém, o prompt, que é a espinha dorsal de você tirar um bom proveito da IA, ele precisa de profundidade de conhecimento do porquê você está pedindo aquilo. E aí a gente tá voltando à cena, né? A gente, porque nós aqui fazemos platinado, temos barba branca, O cabelo cabelo é branco. todo preto. Isso aqui tudo é porque eu ponho assim para Você passar é um certo platinado, a gente respeito. vai colocando pra- água oxigenada, né? Isso aí. E então, assim, o que que eu vejo, né? Eu queria saber sua opinião. Você acha, você também tá vendo esse movimento? Eu no meu time, por exemplo, de desenvolvimento, eu tenho pessoas tudo de quase 40 a quase 50. Tô nessa faixa. Eu tenho jovens desenvolvendo também e tal, mas os que dominam a questão da engenharia de prompt, de construir, né, os modelos e construir os agentes e os contextos, cara, esses caras são os tiozinhos de barba branca. É. Porque eles sabem, eles vieram de uma época que aprendeu-se a falar, a ler, a escrever de um jeito distinto. Eu tenho filho de por volta de 40, por volta de 30, por volta de 25 e 11. Então é o escadão, né? Então, quando fala assim das diferenças da geração Z, etc., até escrevi um post no LinkedIn sobre isso. Pessoas são pessoas, mas elas são influenciadas pelo meio, normal. Estou filosofando muito hoje, Tá realmente ótimo, tá cara. bacana. Eu tô gostando. Eu vou depois arranjar um jeito de falar com o Clóvis de Barros Filho, até porque uma das frases que eu falei é uma tradução simplificada do que eu ouvi dele, né? Mas tá bacana, a gente vai filosofando, fica legal, né? É Parece bom, que é eu bom. leio filósofo todo dia. Quando você fala das gerações, tem características sim de cada um deles, né? Principalmente da minha, dos meus filhos em cada um deles. E você puxou um tema interessante. Além das coisas todas que você falou, eu também tenho um grupo que eu faço parte, que chama-se SCAL. É de pessoas do turismo mundial. É um grupo que tem milhares de pessoas no mundo inteiro, se reúnem e turismo em todas as suas vertentes. Eu estou no turismo, eu estou em 40 anos de trabalho e 30 anos de turismo. E as pessoas do SCAL são aquelas pessoas exatamente assim. A grande maioria não necessariamente são pessoas só de mais idade, tem de todas as idades ali, mas é muito comum aquela pessoa que já está no turismo há 30 anos, há 40 anos, pessoas que criaram vários segmentos ali. Essas pessoas possuem uma profundidade que, se ela escrever aquilo para um prompt, o que sai é muito diferente daquela pessoa que ouviu um youtuber, e sem problema, tem muito youtuber legal pra caramba, com muita profundidade, mas que ele não pôde ir a fundo naquele tema, até porque não dá tempo, porque a atenção não dá, porque a disputa pela atenção está grande. Sim. Então ele tem uma profundidade daquele tema que, se ele sabe, conhece, e a gente está preparando um treinamento de IA exatamente para essas pessoas, e não estou falando de pessoas de 50, estou falando de pessoas de 50, 60, 70. Elas sabem escrever, elas leram muito, porque na juventude delas não tinha, mal porcamente tinha TV algumas vezes. Sim. Então ela leu. Tá? E se ela leu muito, e de vários tipos, quando ela cria um prompt, tá? Porque ela tem uma necessidade, ela conhece o tema, ela sabe o que está fazendo, sai muito melhor. Então, sim, dá para fazer muita coisa com essa geração. O que não quer dizer que a gente deve deixar a geração mais nova fora disso, porque a geração mais nova tem experiências diferentes. Sim, então, sim. quando ela pega para fazer o projeto, ela pensa distinto. Agora, quer fazer uma coisa legal? Bota os dois juntos. Mas fala um pouquinho para mim, Vitali, e dentro da Taking, como é que é? Você tem essa mistura de gerações também? Total. Essa mistura de gerações, para mim, inclusive, ela é consciente.
Eu olho pro time e eu falo assim, tá faltando uma mulher, tá faltando um cara mais jovem. Eu reciclo o meu time e, inclusive, não só na questão da idade, na questão das experiências, mas eu também faço eles fazendo rodízios de função, porque eu preciso. Eu sou um agilista. Meu DNA ágil, eu tenho 18 anos de agilidade. Então, Ou seja, você faz ginástica todo dia. Agility. Exatamente. Uma das Pô, coisas desculpa falar o negócio aqui, te cortar, mas eu falei errado. Fazer ginástica é muito antigo. Hoje o pessoal faz academia. Academia. É. Mas vai, vamos embora. Mas como eu também sou meio antigo, eu também entendi. Mas essa coisa de fazer as pessoas entenderem a questão da multidisciplinaridade, ela não é multidisciplinar porque eu tenho uma pessoa de cada especialidade dentro de um time. O time multidisciplinar é um time onde você tem... Porque isso é matricial. Sim, de cada especialidade é claro. matricial. A multidisciplinaridade, ela está diretamente ligada a você ter pessoas no time que conseguem fazer mais de uma coisa. Tem uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é o quanto essa nossa habilidade de tecnologia, e principalmente essa experiência toda aí de TI que você tem, tá fazendo com que negócios e tecnologia se fundam de uma forma definitiva. Porque estamos num mundo diferente de tecnologia. Acho que a TI já ocupou um espaço lá atrás de ser custo, demandada, e hoje ela tem outro papel. Inclusive, o ano passado estavam lá na Sucesso, no evento que vocês fizeram, maravilhoso, diga-se de passagem, teve uma palestra do Gartner que falou assim, de CIO para CEO, né? Então, essa transição, me fala um pouco disso, como é que você vê isso, como é que vocês estão, você que está aí, você tem um convívio com todos esses grandes líderes de tecnologia do Brasil, fala um pouco disso, o que você acha? O que acontece é assim, a tecnologia, nessa transformação que ela sofreu, ela deixou de ser o reduto do técnico enfiado numa sala com pizza por baixo da porta e passou a ser aquele cara que o negócio precisa dele para construir as coisas que o negócio precisa serem construídas. E, com certeza, existem negócios que não precisam de tecnologia. Eu só não sei citar quais, mas a grande maioria das empresas precisa. O ponto ali é que deixa de ser uma relação em que você tem quase que um fornecedor interno e é uma relação de parceria. Quando você fala de IA, algumas coisas mudaram realmente. Como é que era no nosso passado? Uma pessoa tinha uma necessidade, chamava um especialista que ouvia aquela necessidade. A pessoa, às vezes, ela está falando alguma coisa e essa pessoa não sabe explicar bem. Ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe dizer o que ela quer. Tá? E o tempo que demora entre o momento que alguém pede e o momento que entrega, hoje, ele está reduzido. Se a empresa percebe, na verdade não é bem empresa, são as pessoas da empresa percebem que ela tem uma ferramenta, um R2-D2, para quem gosta de Star Wars, aquele robozinho do lado que auxilia ele, que é o seu copiloto, ela vai conseguir usar isso para, no mínimo, dizer assim, eu não tenho a menor ideia como explicar isso, não gosto de falar, mas eu sei o que eu quero. Vai tentando, explica. Explicou no banheiro, no banho. Banho não, que geralmente pifa, né? O celular, em geral, ele pifa. Dependendo do celular, ele vai pifar. Mas vai explicando e depois, olha, é isso aqui. Bota no texto, bota num PowerPoint, bota no PDF, bota qualquer coisa. A pessoa, a tecnologia, recebeu aquilo, o tempo entre a ideia que tem que ser feita e o especialista para fazer aquilo diminuiu. Ah, mas não dá para ser feito direto pela IA? Dependendo do que for, dá. Se for muito simples. Projetos grandes não dá, não. Você é especialista nisso, você precisa de gente ali que saiba pegar isso, compor os vários pedaços e fazer uma coisa maior com aquilo dali. Essa coisa maior, olha que coisa interessante, chama-se o pessoal de TI, é o cara de IA,
que vai fazer. Ele não vai, talvez, construir aquela do zero, vai botar, eu vou programar amanhã aqui do zero, porque não vale tanta pena, né? Já tem tantas coisas aí, e é um conhecimento que tá muito restrito, começo pesado, muito restrito a um grupo menor que construiu projetos gigantescos que a gente usa, né? Que nem assim, eu não vou fazer o motor, eu vou comprar um motor. Tá? Então, a missão do TI entre o compreender a necessidade e executar, ela juntou. Essa junção juntou as pessoas. Ou vai juntar as pessoas, sabendo que não é bem assim. Tem muito sistema legado que tem que manter, aí não tem jeito. Aí o especialista no sistema legado vai usar uma IA para ajudar, ver se essa função não tem erro, ver se está bem, documenta para mim porque eu não sei falar, né? Eu não sei falar, não sei escrever, programador também para documentar, às vezes tem uma certa dificuldade. Sim. Tanto que tem o cara de documentação, né? Você tem o cara que programa e o cara que documenta. Pelo menos esse papel da documentação sempre foi um papel importante, muito mais nos modelos mais tradicionais de gestão. E importante, importantíssimo. Não, eu não estou nem julgando a importância, porque a agilidade aconteceu um problema com ela de inabilidade até dos agilistas mais antigos aqui, né, de explicar que não é deixar de lado a documentação, é desburocratizar essa documentação, Isso. fazer com que a entrega de valor seja mais rápida e que a documentação venha junto, mas que ela não seja a coisa mais importante. Isso. Porque a gente tinha... você pega projetos aí de software que são construídos como se você estivesse construindo uma torre de 48 andares. E não é o caso. Acho que a gente, quando faz software, a gente pode, no meio do caminho, mudar de ideia. A gente pode falar... A gente deve mudar de ideia, essa tampinha tinha que ter um buraquinho para o calor não estufar a caneca, sabe? Isso é bacana, a gente deve mudar de ideia. Então, mudar de ideia não significa que você é instável, significa que você é adaptável. Exatamente, acho que é esse ponto. Deixa eu só puxar aqui uma linha que você estava falando sobre a documentação. Pega uma startup. Diz para ele que assim, você tem que fazer isso aqui, tem que documentar. E você tem X mil reais, que é aquela coisa assim. Se você escolhe, você quer que eu documente ou que eu faça o programa, meu querido. Os dois não dá. Vamos contratar, não tem dinheiro para contratar outro. Então isso é uma coisa engraçada. A gente estava conversando antes sobre a ambidestria. Você gostou muito dessa palavra? É linda, essa palavra é muito bacana. Dos profissionais Gostei de tecnologia. mais de você ter colocado isso no tema aqui no meio, porque assim a gente já vai... O cafezinho que veio antes, já tinha que servir para alguma coisa. E assim ninguém nem percebeu. O pessoal que disse para a gente é ambidestria, nem está aqui olhando para a gente e rindo, né? Exatamente. É essa aqui. Essa ambidestria, assim, pensa assim, eu trabalhei no Citibank, um monstro gigante, uma empresa que você não pode errar, que se errasse alguma coisa naquilo dali, simplesmente o pessoal não conseguia tirar dinheiro do caixa. Esta empresa, assim como outras, como uma empresa que faz avião, o cara não pode errar. É processo. Isso é uma coisa. Você tinha aquelas empresas pequenininhas que não tem dinheiro para nada, vamos embora, faz o programa e vamos que vamos. O que está acontecendo hoje? Você tem, as grandes empresas exigem do profissional de tecnologia, um ponto da liderança para frente, exatamente que ele tenha a agilidade de uma startup. Então, sim, é isso. Ele tem que ter condições de compreender todo aquele mecanismo de orçamento que ele não pode furar, da documentação que ele não pode deixar de fazer, mas ele tem a agilidade do cara da startup. Aí você vai para o outro lado, da cara da startup, ele está fazendo alguma coisa, ele está de olho no investidor daqui para frente. Se ele faz um negócio ali que não está com a documentação adequada, quando chegar a hora do investidor olhar, ele vai assim, cadê a tua documentação? Não tem. Não passa nem da série -A ali, não sai em lugar nenhum. Não então, vai para o lugar. Ele tem que conseguir fazer isso. Muito trabalho antes. Então, a ambidestria é necessária já tanto para a grande empresa quanto para a empresa pequena. Quer dizer, de um lado, processos e coisas muito formais e fixas, e do outro lado, agilidade para fazer a coisa vai. Na empresa bilionária, na empresa, como é que é menor do que milhar aí? Sei lá. Centenário. Centenária de... 100 reais ainda fazer uma empresa, não dá.
Na verdade, dá para fazer empresa, mas tem um pai que bote 10 milhões todo mês na tua conta. Né? Aí você tem 100 reais, mas tem um pai botando... Silvio Santos, por exemplo. Por exemplo, não podemos falar de grandes exemplos como esse, porque o cara começou do zero, né? Mas depois ele tem aí as Aí filhas. daí para frente, aí já ajudou a fazer as coisas andarem. Mas olha, a gente gosta de todo o Grupo Silvio Santos, tá? São nossos clientes, inclusive. É verdade? É verdade. Nossa, fabuloso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, não para SBT, mas lá para a Rede Globo, por favor, paga nós. E assim, é engraçado, eles têm ambidestria o tempo todo. Tem que ser bonito aqui, mas na hora da gravação corre que esse treco é para amanhã, depois desmonta, faz o próximo, é uma doideira. Sim. Né? E é meio que acontece também com tecnologia, não assim, né? Porque tem que ter bases mais sólidas, mas é extremamente comum a exigência das duas coisas. A startup tem que poder fazer direito, porque senão não sobrevive depois. Ela vende, quando assim, tá lá, fez um negócio legal, fez um software, fez coisa bacana, aí tá lá o cara sofrendo para vender, vendeu. Pô, o negócio é boa ideia, é bom, pum, cai tudo. Cai tudo porque ele não teve tempo de pensar na infraestrutura, porque ele não teve tempo de pensar na documentação, porque o cara que era bom dele, você foi montar a startup dele, que acontece, e aí ele ficou, meu Deus, e agora? E aí o cara que entra não tem documentação, erra a mão, cai tudo. Então, assim, você sobrevive a você demorar um pouco a fazer. Você não sobrevive a errar muito e a tua empresa ser considerada como a empresa que erra demais. E aí o cara que vem em segundo vai lá, pega aquela ideia, faz melhor e dançou. Então, tem que ter estabilidade na startup, tem que ter agilidade no outro. E aí ajuda, viu? Bom, vou dizer para você que ajuda, tu sabe que aí ajuda. E aí eu acho que isso é legal. A gente está falou de ambidestria, falou que as startups precisam ter um pouco de método. Sim. Acho que isso é interessante. E falou que as empresas grandes precisam ter um pouco mais de liberdade ali para e um colchão seguro para falha, né? Que a cultura, um tempo atrás aqui a gente estava discutindo no conselho da gente aqui sobre a questão da cultura da segurança para a falha. Sim. E aí talvez da forma como a gente falou, parecia assim, pô, vocês estão querendo agora promover a falha. Não, a gente está querendo promover a segurança de que falhar quando você está experimentando numa empresa mais sólida, falhar quando você está experimentando é normal, porque você só pode ter dois tipos de resultados. Ou é falha ou é sucesso. Né? E se você tem falha experimentando, tentando fazer uma coisa nova e essa coisa nova não frutificou ou não deu o resultado esperado, no tempo esperado, do jeito que você queria, isso é um aprendizado, isso é um campo de aprendizagem para você poder ajustar a rota e fazer e ir para uma direção diferente. A mensagem é, vamos experimentar com segurança para não falir a empresa, Sim, claro, não dá claro. para, meu Deus, o Citibank vai experimentar, fazer uma coisa nova e pronto, parou por 3 dias e ninguém pega dinheiro. Não dá. Mas tem que experimentar com controle, com segurança, com liberdade. Estava falando do assunto do treinamento lá, a gente chamou de bootcamp de IA. Legal. Primeiro, foram de 8 da manhã às 5 da tarde. Na Vipan. Na Vipan. Legal. 8 da manhã, 5 da tarde. Computadores em cima da mesa. Por quê? Porque e detalhe, era um treinamento focado em inovação. Porque eu meio que cansei de ir um monte de coisa, assim, inovar, você tem que pensar fora da caixa, Botava 50 pessoas na sala, uma ficava realmente com a cabeça modificada, a outra ficava com a cabeça modificada por um mês e todo o resto não tem isso. Então, ainda mais no nosso segmento que é de serviço, que é prático. Você para falar o que você for, mas inovar quando eu tenho que atender um passageiro com qualidade, pô, não dá para inovar nisso. Sim. Então, é prática. Senta lá e vamos embora. Entendeu? Pega a ferramenta, faz, vamos embora. E o povo depois saindo, e estou falando do povo, tem um vídeo muito legal de um cara de RH dizendo assim, ele entrou e falou assim, eu aprendi a usar IA, e eu aprendi o que eu não posso fazer. Então, isso dali não foi o TI, foi a inovação. No sentido de usa a IA para você aprender. Agora também, mas ele aprendeu a fazer um sistema que usa uma API que conecta com o sistema XYZ, que faz a sua reserva automática. Não aprendeu.
Mas ele sabe o que ela faz e o que ela não faz. Se tiver que pedir, ele vai usar a ferramenta para pedir. Ele vai saber o que aquele negócio faz. Sim. Se eu falar de agente de A para ele, não é uma mágica. E, bom, já entendi o que é o agente de A. O teu agente de A, do cara de TI que faz, ele é brutal. Ele faz assim, faz assado e eu não sei fazer. Mas o conceito está claro para mim. E a gente começa a ver coisas assim, será que não tem um agente de A que faz o que eu estou te pedindo mais fácil em vez de eu te pedir? E a resposta tem que ser, cara, vai lá, tenta. E eu acho que eu quero emendar, aproveitando que nós estamos falando de IA, aproveitando, falando o seguinte, e liderança nesse tempo de IA? Como é que você consegue, além de fazer esses bootcamps e tal, como é que você consegue garantir que o teu time, ou tentar estimular, que o teu time use a IA com qualidade, construa. Hoje é muito comum você ver as ferramentas de IA que o cara pode ele mesmo criar um agente ou criar um contexto dele e tal. Como é que você vê? Eu quero emendar isso falando da liderança na IA e também a questão do letramento, se você puder falar. Porque eu achei legal a história que você contou sobre o treinamento que vocês deram, o bootcamp, e isso é uma iniciativa de letramento. Sim. Que traz toda a empresa, ou pelo menos uma parte do time, para um nível diferente de profissional, que é esse profissional que está sendo apresentado para esse cinto de utilidades do Batman. O cara tem que saber que hora que ele usa cada coisinha, senão ele também faz errado, né? Sim. Me diga aí, me fala um pouco disso. Então, você falou do letramento e assim, existe uma distância grande entre as experiências do passado e as experiências de hoje. Passado, para você poder testar alguma coisa, liderar uma equipe de tecnologia, e eu vou puxar um pouquinho para fora do que você perguntou de TI, sair também da liderança nesses tempos com IA, sem ser em tecnologia, e como é que TI ajuda nisso. No passado, as tentativas e os erros que você mencionou, as coisas que a gente pode fazer, eram muito custosas e muito demoradas. Então, se eu queria construir alguma coisa, aí lá no passado, fazendo papel, depois apareceu uns softwarezinhos para você fazer uns mock-upzinhos e tal, mas hoje está bem mais rápido, né? Então, de novo, a distância entre a ideia e a execução está menor. Como é que você vai liderar? E não é necessariamente liderar somente TI, que é a responsabilidade de um líder TI, liderar a sua área, mas influenciar quem está fora para que a coisa ande de um jeito correto e aproveitar essa grande velocidade que está vindo por aí. As ferramentas de IA que fazem um monte de coisa estão por aí, algumas gratuitas, outras por X reais por mês, tem N coisas. Então, imagina você ter que estar liderando um time que está acostumado a fazer um trabalho de um certo jeito e ele tem que entender que agora ele pode, não é queimar etapas, é ser mais rápido naquela etapa, porque tem uma ferramenta que ajuda ele. A ferramenta em que você, com segurança, como você me mencionou, você consegue pedir para fazer alguma coisa, faz, você vai pegando os bloquinhos, colocando e construir uma coisa maior. Mas também do lado de fora tem um cara que chega para você assim, peguei o Lovable e fiz aqui uma tela, eu quero esse software aqui. Por que isso acontece? Aí você olha para aquele software, legal, então você tem um cara do financeiro, tem o Lovable, outro cara, e você não pode pedir, nem deve tentar. E todo mundo fala que é mole fazer software. E você tem que pegar aquilo e ver assim, tudo bem, mas você vai ter então, se tiver 10 áreas, você vai ter 10 projetos. Se ele te entregar isso para fazer, você então terá 10 projetos. Cada pessoa vai ser 10 logins, vão enlouquecer. A culpa vai ser TI, porque a ideia foi muito boa, mas TI executou mal. Então você tem que poder utilizar o bom daquilo para poder construir uma coisa que tenha madurabilidade. Porque você não está fazendo para a sua casa. Você fazer um programinha no Lovable que você faz, que depois você liga, você está brincando, para depois você saber que hora você bota a comida do cachorro e do gato para que engorde 1 quilo, eu emagreço 1 quilo, beleza. Mas não dá para fazer isso na empresa. Então, essa influência que você tem que ter em relação ao cara que não é de TI, ele passa pelo letramento, porque ele tem que entender aquilo, passa também pelo momento em você deixar ele experimentar, que é o momento que a gente tem, que um monte de gente diz assim, eu tenho uma ideia, já estou fazendo. Falei, cara, que legal, não vamos parar não. Só explica para a gente o que você está fazendo, para a gente ver se não tem alguma coisinha aí que está, primeiro, repetida. Você tem 3 áreas e eles estão repetindo a mesma ideia. Então, beleza, melhorou muito. E melhora muito quando o pessoal usa. Melhora demais a experiência do dia a dia, da operação. Nossa, melhora muito. Mas talvez seja repetido. Podemos fazer aquela coisa. Se você tiver 3 boas ideias, você faz
transformar numa e essa uma é melhor que as três juntas e é mérito de todos eles. Mas o que o TI fez? O TI descobriu isso, ajudou, fez andar. Então é uma mentoria, essa mentoria tecnológica. Tá? E aí, para isso, o profissional TI tem que ser um tipo diferente de profissional TI. Tá? Não é o mesmo que faz isso. Não é mais o cara do 0 e 1. Não é. E eu vou pegar um gancho, cara, sensacional. Eu vou pegar um gancho, que é o seguinte. A gente foi abalroado aí por tecnologias low e no code. E aí você falou de Lovable, né? Apesar de você estar fazendo propaganda aí no concorrente. Não. É só dizer paga nós e vambora. Né? Não, mas o Mas que nesse que é legal? caso não pode pagar nós, porque você já me provou que você tem uma coisa melhor, Sim. mais rápida, sim, e que eu vou conhecer. E já vamos sair daqui e já vamos falar disso aí. Mas assim, o que eu queria falar de no e low code, né? Então a gente está indo para um caminho onde a pessoa de negócio tem acesso, porque Sim. tá aí, tem acesso, ela vai na frente de um Lovable da vida, né? E ela fala assim: eu seria muito feliz se eu tivesse um software que faz isso, aquilo. Lembra daquele cara que era o analista de negócio, que fazia análise de requisito? Esse cara constrói um software na frente dos olhos dele, só falando. Isso eu chamaria de no code, porque o cara não está escrevendo código, mas eu diria, tem um nome novo para dar para isso, né? Esse vibe coding, né? Que o pessoal tá chamando de vibe coding. Como é que você vê isso? Porque juntando, né, naquela nossa conversa de liderança em tempos de IA, como é que você pode encarar isso? Hoje eu já conversei com lideranças que acham que isso é uma afronta da ultra simplificação da tecnologia. Concordo parcialmente. Acho que o Lovable ou qualquer uma dessas ferramentas de vibe coding, elas acabam sendo bons protótipos mais do que softwares, apesar deles serem funcionais. Mas como é que você lida com isso, né? Você já está tendo esse tipo de já tá tendo que lidar com esse tipo de situação, do tipo, o cara de negócio chega para você, abre sua porta lá na sala e fala assim: olha aqui o software que eu fiz. Como é que você lida com isso? A primeira coisa, se ele abre a minha porta, eu ofereço um café para ele. Ótimo. Primeira coisa, então um cafezinho, vamos conversar. Você comentou, né, que tem alguns colegas do meu trabalho que veem como afronta. Eu respeito, mas eu não concordo, porque eu acho assim, primeiro, são ferramentas que estão aí. Elas estão, não tem como impedir. Eu acho que é uma perda de energia tentar, e de verdade, é de energia no sentido de você estar perdendo boas ideias, porque você está querendo que ele, só porque está na empresa, deixe de usar aquilo. Primeiro, você não tem o direito. Ele tem o direito de fazer. Ele tem o direito de trazer para você um pedaço de papel escrito com uma ideia, datilografado, ou escrito, ou impresso, ou num PDF, ou num PPT, ou num Lovable. Ele tem este direito de fazer isso daí. Quando você recebe aquilo como ideia e você puxa aquilo para ser assim, cara, gostei. Mesmo que depois você vá aproveitar daquela ideia toda uma parte, porque já tem como colocar em algo que existe dentro da corporação. Então, usar essas ferramentas não é nenhum pecado. Deixa o cara usar. Só que a empresa precisa de coisas muito mais sólidas. Ela precisa de gente que saiba o que está fazendo. O programador vai acabar. Eu não sei, minha bola de cristal quebrou outro dia, não tenho ideia, mas não acho que vai acontecer. Eu acho que os programadores vão se modificar, vão ser especialistas em transformar esse croquis, essa prova de conceito numa coisa funcional e integrada. E isso daí ajuda. Porque, sério, você acha mesmo que alguém hoje tem tempo de ficar 3 horas ouvindo, entrevistando alguém, para depois voltar e dizer para ele, é isso? O cara fala, não. E fazer de novo, não é. Até o ponto que o cara desista e diga, tá bom. Porque ele não aguenta mais conversar com o cara de produto, o cara de TI, seja o que for. E aí quando integra ele fala, não é nada disso que eu quero, e ele é o cliente, ele vai dizer, não é isso que eu quero. É contraproducente. É contraproducente. Então, fazer isso dali é assim, a ideia chega mais formatada para as áreas de tecnologia. Leve isso para uma boa ferramenta, faça alguma coisa que você consiga fazer.
Lembrando também que muitas das coisas o profissional tem que ter aquela humildade assim, cara, eu entendi o que você fez. Tá bacana, não precisa de mim não. Você está fazendo aí, às vezes são pequenas coisas, pequenas automações ou pequenas... Tá bom, Um cara. app, é um aplicativo É. do dia a dia. Não é nada que vai comprometer Isso. a estrutura organizacional. Nada. Ele vai precisar, porque, por exemplo, quando você pega as extras adicionais, elas te dão um valorzinho pequenininho para fazer aquilo. Mas é para fazer para você, né? Você tem um time de 20, não vai funcionar. Então você precisa botar outra coisa. Então, olhou, tá, isso daí é uma coisa que está muito bem feita, não percebo valor nenhum em eu entrar nisso, exceto te colocar isso de um jeito que você consiga fazer com 20, que tem modos de fazer. Às vezes você pode olhar assim, não, dá para reconstruir isso numa outra ferramenta. Ou vou te dar uma outra ferramenta da Para empresa melhorar ainda mais. para melhorar isso daí. A gente tem visto muito. Nós temos usado muito de novo, né? Falando do Tati aqui. Não é a intenção. Coincidência que você trabalha. Coincidência. Não sei porquê. A gente tem usado muito a questão dos MCPs. Os MCPs, para quem não sabe, é um novo protocolo para você conseguir, mais do que apenas como as APIs, você só acessava dados, você agora acessa o contexto daquele software que você está se integrando. Então ele consegue entender as integrações, consegue entender a lógica de funcionamento, né, e tal. Só para deixar claro aí para o pessoal que está assistindo que não conhece ainda, né? E os MCPs têm aberto muito essa porta, porque nós estamos criando, por exemplo, uma vitrine de MCPs que o nosso usuário possa ir lá e falar: para esse agente eu preciso que conecte com o Gira. Sim. Para esse agente eu quero que conecte também com o Gira e com, sei lá, a Serasa, sei lá, por algum motivo, né? Então, a ideia é, quanto mais eu tiver esses protocolos de contextos bem desenhados e disponíveis, eu já garanti segurança da informação, eu já garanti método de acesso, já garanti permissão. Então eu acho que a gente entra um pouco nessa linha de a tecnologia ajustando rota daquele macro plano que o cara de negócios criou. Exato. A pessoa de negócios hoje, algumas delas ainda acham assim, vou usar IA. Portanto, eu vou mandar 90% das minhas pessoas embora. Isso é inevitável. Tecnologia, infelizmente, quando eu falo tecnologia, eu não estou falando só de máquina, software, estou falando de tecnologia de saber fazer. Né? A tecnologia é grande. Ela sempre teve esse viés de fazer melhor a mesma coisa, fazer mais rápido a mesma coisa. Portanto, talvez precise de menos gente para fazer aquilo, as pessoas vão se adaptar de alguma maneira. Né? Bom, tocar violão, acho que dá para uma IA fazer, né? Não sei. Ela violão, simula, né? Ela simula. Som sai. Mas... Você tem essas ferramentas hoje que geram música. Tá vendo? Por isso que eu não... a minha voz fica só para mim. E geram música só com lá, lá, lá. Se você fizer um lá, 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 ele já pega aquele tom e sai uma música inteira. E nem é a IA que tem hoje, já é uma coisa que já tem um tempo, né? Hoje está só mais... Aí eu estou te entrevistando. Né? Hoje já é uma coisa que deve estar melhor. Não, tá melhor. Voltar aqui para a gente não... A gente já está aqui desde 6 da manhã, já são 8 da noite, né? Tá bom. Tá bom, né? Para mim, eu fico aqui... Eu também. Até alguém desligar a luz. Isso. São dois. A gente tem que parar de se encontrar. Tem que parar com essas confusões. Olha. Mas vamos lá. Voltando aqui. Onde é que eu estava mesmo, meu querido? Que eu já me perdi. A gente estava falando o seguinte. Eu falei esse momento vibe coding, os caras de negócio chegando lá e falando: tive essa ideia, olha que legal, ou olha isso, o que você acha? Como é que você lida com isso? Mas de verdade esse pessoal chegar é muito bom. Tá? Eu diria que o profissional que chegar para essas pessoas para tentar negar isso é pior. Eu lido da seguinte maneira: eu não deixo nem ele chegar, eu já digo para ele, vai ter uma ferramenta lá. Por isso que a gente fez o treinamento. Por isso que a gente bota assim: pessoal, eu vou treinar para vocês então isso aqui. 70 pessoas são só multiplicadores. A Vipando tem praticamente 500 pessoas. Não dá para botar 500 pessoas numa sala, seria contraproducente, porque não dá para treinar, as pessoas não iam ter nem condições de testar alguma coisa. Aí é mais fácil fazer uma live, porque não compensa. E como era treinamento acompanhado, essas pessoas são multiplicadores. Para quê? Para gerar problema para mim? É o problema bom. O cara traz a coisa mastigada. Depois eu volto assim, e a gente está fazendo isso. O que vocês montaram?
Já tem um detalhe, tem 60, 30 para 90 dias. Não é vibe. Aquilo modificou a companhia para que ela possa olhar, pensar e dizer assim, eu consigo usar uma IA para isso aqui. E depois apresentar. Porque também você faz isso daí, fica tudo ali naquele nichinho, você não está sabendo o que aconteceu. Então depois tem que pegar esse assim, vamos mostrar para toda a organização que você fez. Você quem? O cara do financeiro. O jeito financeiro mostrou os projetos maravilhosos. O pessoal de operação do Rio mostrou, a operação de São Paulo mostrou, RH fazendo. A gente fica em volta nesse cara, isso está muito legal. Dali a gente tira algumas coisas, porque tem umas regras, até tem um concurso que a gente fez, tem umas regras que são assim, você tem que ser autocontido. Porque é muito legal você ter uma ideia e entregar para a TI para ela fazer a API, porque em alguns casos a gente não possui a API ainda conectada. Sim, né? tem que E aí construir. tem que pedir a API para fazer. Não, mas eu preciso que você faça isso. A gente vai mostrar para todo mundo que você tem um poder que você não tinha antes. Agora, a partir do momento que trouxe para a gente olhou, viu, cara, é por aí. Talvez dali tenha coisas que aí precisa de TI para fazer. A gente vai pegar aquilo, reconectar, fazer outras coisas. É um problema que é adorável. Venham mais desses. Se a área de tecnologia não estiver fazendo isso, eu acredito que, dependendo do segmento, né, porque não todos os segmentos o pessoal vai cair nessa de vamos deixar de experimentar, eu garanto que as empresas, a Embraer, ela não vai tentar deixar todo mundo fazer o que quer, porque senão os aviões dela, que são fabulosos, não vão deixar de ser, ela não vai correr Ou esse não vai risco. deixar no core business, que Não eu acho vai. que é muito provável que Exato. não. Uma empresa como a Embraer, ela precisa da segurança daquele Eles já usam processo. inteligência artificial. É que a gente Mas tem que deixar também contextualizado aqui para isso. quem estiver assistindo. Espero que você esteja até aqui, espero que você esteja gostando. Estamos aqui com o Tadeu Cunha, que é o cara, né, de tecnologia da Avipan Turismo e também da Sucesso. Tá? Sucesso! Sucesso! Desculpa. Sucesso! E Mas é sucesso também, tá? Não vou, não. sucesso, é um sucesso. A sucesso é um sucesso. sucesso, Uau! é isso aí. Estamos chegando naquele momento que dá uma dorzinha no coração, porque a gente não quer que acabe nunca. Ainda mais um papo legal. E eu quero emendar, né? Primeiro eu quero agradecer, porque você, cara, enriqueceu pra caramba. Já sou seu fã. Já vou te seguir em todas as suas Opa! redes sociais. Opa! Deve ter alguma rede Né? social que quando segue ganha um dinheirinho, não tem não? Ah, tem o TikTok. Ah, essa eu não sei, pensei na outra. TikTok Eu tem, mas pensei tem que na fazer outra. dancinha. Não, eu tô fora então. Tem que fazer dancinha. Mas eu vou te falar, hein? Você precisa olhar pra isso aí com carinho, porque Vamos ver, vamos pensar. nós não existiremos nas próximas décadas se a gente não tiver no TikTok. É quase que nem o Facebook nos anos 2000, Sim. a gente não existiria no... Vou ver se eu acho não alguém. existirá Vou ver se eu no acho alguém de TikTok. marketing especialista nisso para falar comigo, ensinar como é que faz esse negócio. E fazer com que eu não pague mico, não tinha. Não, não. Ah, eu acho que não precisa não. Se você assistir uns 10 minutos de TikTok, você vai entender qual é que é. Eu assisto, mas eu prefiro fazer sentado. Aquela dancinha não dá, não. Vamos esquecer a dancinha. Não, a dancinha não é necessária. Mas vamos lá. O que eu queria fazer, assim, primeiro deixar um agradecimento do grupo Taken, do nosso Taken Cast, que tá na segunda temporada bombando, e vocês assistam, porque tá ficando muito legal. As pessoas que estão vindo aqui são de outro nível, coisa não desmerecendo o nosso primeira temporada, mas a gente deu uma subida na régua. Vai aprendendo, vai fazendo cada vez Vai mais. melhorando, É normal, né? A V2, normal. né? A V2 é sempre melhor. É isso aí. E aí, só não é assim no cinema, né? No cinema, sempre as primeiras De vez em primeiras quando dá uma versões são as escorregada, melhores. de vez em quando dá uma escorregada. Aí, principalmente para quem é saudosista, né? A gente gosta sempre das primeiras versões. Mas eu queria além de deixar aqui um espaço para você fazer sua palavra final aqui, deixar uma pergunta extra para você. E aí você pode fazer suas considerações finais e responder, ou responder e depois fazer as considerações, você escolhe. Que é o seguinte, nós estamos falando um pouco do passado, falando do presente, e o que você acha que vai ser o futuro do papel do CIO, do cara de tecnologia nos próximos... Eu não vou nem te sacanear de fazer uma futurologia muito longa, mas nos próximos 5 anos. Tá bom. Você lembra de 5 anos para trás como era?
Eu lembro um pouco. Porque eu entrei aqui faz quase 5 anos, então eu lembro. Tinha as IAs fazendo o que fazem hoje? Não. Então, eu vou responder assim, do topo do meu mais sincero conhecimento, tenho a menor ideia. De verdade, não, mas existem indícios. Tá? Primeiro, sim, vai ter uma transformação muito, muito grande em relação à maneira como a tecnologia se comporta perante o negócio. Está acontecendo e vai ampliar. A tecnologia ela vai continuar sendo protagonista, mas agora de um jeito diferente. O protagonismo não vai ser na execução, ela vai ser no raciocínio em conjunto com a área de negócio. Eu estava quando eu comentei da palestra que estava, na verdade um painel que eu estava com a BRH do Rio, a gente estava falando, havia um comentário que foi assim, que vai ter uma junção de TI com RH. A junção TI com RH no sentido disso, talvez seja assim, mas peraí, então quando eu estiver falar de Folha, eu falo com o pessoal de TI. Meio que você já está falando que a Folha é um produto que veio de tecnologia. Mas é no sentido de que a área de tecnologia ela é e sempre foi um facilitador das coisas acontecerem. E este papel com as IAs generativas, LLM, elas estão se aproximando muito mais do negócio, muito mais das pessoas. Tá? Então, acredito que, e tenho certeza que vou errar, tá? Que em 5 anos o que nós teremos primeiro, o hype no sentido de ficar falando disso vai passar, porque vai estar corriqueiro. Dizem que a gente parou de falar de motor porque ele está em tudo quanto é canto, a gente não vê. Sim. Então, vai estar em tudo quanto é canto e a gente não vai mais ver. As pessoas se transformarão, novas pessoas vão começar a voltar a atenção para como eu me comunico. Tá? Como eu me comunico com a máquina, que vamos e convenhamos, se comunicar bem com um prompt é também se comunicar bem com um ser humano. Não é? Pô. Não é? Porque você tem que pensar o que você vai falar, você tem que pensar por que você está conversando, sim, você tem que pensar que resultado você espera, e isso realmente está revolucionando a comunicação. Exato, exato. E o mais louco, eu sei que a consideração é sua, eu vou roubar aqui um... Hobby que é legal, é um papo, só falta a cervejinha. O mais louco é que você falou que lá atrás que não era do COBOL, né? Se a gente parar para pensar nesse negócio de interface, a gente lutou para construir programas visualmente. Isso. Lembra? Lembro, claro. E agora passei por isso. Nós estamos super felizes e contentes quando a gente fala com a IA, ela busca tudo que a gente precisa de informação e traz em texto. Exato. E a gente, a tela preta com um texto, voltou a ser hype. Voltou a ser, exatamente. Deu a volta, né? É o pêndulo, né? Que ele vai em momentos. É um pêndulo que está sempre andando para frente. Né? Então, olhar para 5 anos para frente, ele não é tão simples, mas algumas tendências estão aí. Né? Eu diria assim, a tendência de você, dessas novas gerações, diria que elas estão com quantos anos agora? 13, 14, 15, e elas precisarão... A alfa, né? Acho que é a geração alfa ou beta. Eu parei no Z. Eu já parei no Z. Mas tem mais. No mundo do marketing, a gente está, principalmente desse... esse marketing do creator economy, que é um marketing da juventude. É o de conteúdo, né? De criação de conteúdo. Que, aliás, você falou lá atrás, eu presto atenção, tá? Você falou de atenção. Sim. E interesse são as novas moedas, né? O ouro da comunicação. E para você ganhar atenção, não precisa fazer dancinha, mas para você ganhar atenção, talvez para o cara não te rolar para cima para ver o próximo vídeo do Reels dele lá, ele precisa enxergar que você é diferente. E na vida fora do conteúdo no sentido de entretenimento ou de influência, né, existe o conteúdo para que seja executado aquilo. Então esse pessoal vai precisar aprender ou reaprender, ou já virá assim, a se comunicar. Então, poxa, não só eu acho que vai vir, como eu espero que aconteça. Eu também. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que o Taking Cast é da Taking, do grupo Taking.
Vou pedir para vocês aquelas coisas que todo host de podcast faz. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, aperta ali o sininho. Se você gostou e acha que isso foi útil para alguém, você, por favor, não deixe esse conhecimento ficar parado aí. Dá um like aí. Custa alguma coisa? Custa nada. E o conteúdo é bom, tem que alcançar mais gente. Muito obrigado. Obrigado, Prazer. Tadeu Cunha da Avipan Turismo. Não esqueça do turismo, né? E a gente teve um papo sensacional. Eu adorei. Já virei seu fã. Muito Adorei obrigado. também. Um prazer.